Bem, querido, seja bem-vindo. Você está no Comente Bíblia, primeiro dessa semana. E quer dizer aqui que a gente parou no último vídeo falando sobre alguns assuntos, né, sobre os quais Jesus estava discorrendo. E paramos na parte onde ele faz um elogio a João Batista. Eu concluí o vídeo dizendo que algumas pessoas já pregaram falando que João Batista vacilou no final da trajetória ali, né? Quando estava preso, e mandou esses discípulos atrás de Jesus para saber se Jesus era o Cristo ou teria que, na verdade, teria que esperar outro. Bom, eu falei no último vídeo que eu acho que essa visão e interpretação ela é decorrente de desinformação ou de falta de informação mesmo, né? Por quê? Bom, porque partindo de uma experiência própria minha, eu tô com 30 anos que eu comecei a ouvir o evangelho, fazem 30 anos, tá? Eu lembro da pregação na qual eu me rendi ao Senhor, porque foi o Espírito Santo de Deus falando comigo. Meu pastor Clóvis Florim de Avelar estava pregando no Templo Menor, na Igreja Batista do Calvário em Sobradinho, e lá ele estava falando sobre João no capítulo 15, a questão de permanecer no Senhor. O Espírito Santo tomou aquela palavra, falou comigo e ali eu me rendi. Ou seja, quando o Espírito Santo revela alguma coisa para você, você não esquece mais, é nunca. E nós sabemos que João, ele recebeu a revelação do Espírito de quem era o Cristo. João foi muito convicto em dizer quem ele era. Ele disse, não, eu não sou o Cristo, eu nem sou digno de tirar as sandálias dele. E depois ele disse, olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha, tal. Então, tem vários lugares onde João Batista, ele afirma com muita convicção, que Jesus é o Cristo. Eu gostaria que você anotasse aí, por favor. O primeiro texto para você comparar com isso que nós estamos lendo aqui está em João, né? João 1, do 29 ao 34. Depois você volta um pouquinho. João 1, do 15 ao 17. Você, por favor, passe em Marcos 1, 10. E Mateus 3, do 16 ao 17. Tudo isso aí vai falando só basicamente alguma coisa das afirmativas de João que ele teve mediante a revelação do Espírito. Então, se eu não vejo isso como um vacilo de João, o que João estava querendo? Ora, João estava preso. João era profeta. Ele sabia que não ia sair da prisão. Provavelmente o Senhor já revelava para ele que ali estava o fim da jornada dele. Quem iria cuidar dos discípulos de João? Na verdade, ele enviou 2 dos seus discípulos, com certeza, 2 da liderança, para ir observar o ministério de Jesus e para retornar com um relato para ele, para João. Na verdade, não era para João, essa resposta não era para João. João não precisava dessa resposta. Quem precisava dessa resposta eram os discípulos que agora iam ficar sem o seu mestre, sem o seu discipulador, porque João sabia que iria morrer. Tá ok? Eu quero que vocês compreendam bem isso aí. E aí, voltando aqui à narrativa de Mateus 11, no versículo 7, Jesus diz assim sobre João, né? Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou os que usam roupas finas não estão nos palácios reais? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Bom, a mesma narrativa de Mateus 11, do 2 ao 15, você vai encontrar em Lucas 7, do 18 ao 30. Certo? Se você olhar aí em Mateus 11, versículo 11, Mateus 11, 11, facinho de decorar. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Tá bom?
é isto. Então a outra narrativa, ela só repete praticamente tudo isso aí. O único acréscimo está em Lucas 7, verso 29, onde diz assim: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os fariseus e os intérpretes, os peritos da lei, os escribas, né? E esses rejeitaram o propósito de Deus para eles. E estes não foram batizados por João, ok? Vamos para outro assunto aqui rapidinho, sobre os quais Jesus está discorrendo. Esse próximo assunto está em Mateus capítulo 11, no versículo 16. E essa é a página 1051, meu povo. Vai do versículo 16 ao 18. E também Lucas 7, 31 ao 35 vai repetir essa mesma história. Fala sobre a maldade dos homens. A maldade é condenada. Mateus 11, 16 diz: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Olha o que eles gritam, presta atenção. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, ou não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua, não bebe vinho. Aí dizem, ele tem demônio. Então veio o filho do homem comendo e bebendo. Aí dizem, está aí um comilão, beberrão e amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas próprias obras, né, que a acompanham. Lucas 7, verso 31, é a mesma narrativa, fala sobre crianças, tal. É a mesma narrativa, certo? Agora, veja bem, qual é o mal dessa geração? Qual é o mal que está entranhado no coração de uma pessoa que ela não reage nem quando é para se alegrar, nem quando é para entristecer. Ela não está satisfeita. E porque ela não está satisfeita, ela começa a propalar a sua insatisfação. Ou seja, crianças dizendo umas às outras: tocamos músicas de alegria, você não dançou. Tocamos música fúnebre, você não chorou. O que você quer? Tá? A insatisfação não é só de quem não quis chorar nem se alegrar, mas também de quem toca. É uma geração totalmente insatisfeita. Totalmente insatisfeita. Não estavam satisfeitos com João porque era o símbolo da santificação, né? Diziam que ele era endemoniado. Não comia, não bebia, não mexia com ninguém, era antissocial, vivia no meio do mato, comendo porcaria, né? Mel silvestre e gafanhoto. Tem demônio. Aí o filho do homem vem, tem vida social, começou o ministério fazendo um milagre no casamento, né? Não, esse é comilão, beberrão, ele é amigo de publicanos e prostitutas. Ele é amigo da pessoal muito de baixo, nível baixo. Por que as pessoas nunca estão satisfeitas com as obras de Deus? Todas as opções vigentes o Senhor nos dá. Por que hoje as pessoas ficam com essa conversinha de dizer assim: Bob, eu não entendo por que tanta igreja. Ora, se com tanta igreja e tão diferentes, embora tenhamos basicamente a mesma Bíblia, e tão diferentes na forma de congregar, de interpretar a Bíblia, na forma de ser, de agir, de se comunicar, se tem tantas igrejas, uma diversidade tão grande de igreja, e ainda tem gente ainda fora que não quer, que ataca, que aponta o dedo e que julga. Você imagine se fosse só um tipo de igreja, hein? Imagine aí. Pensa na geração insatisfeita. Não, pastor, é que aqui onde eu moro não tem igreja pentecostal, só tem gelo. Não, pastor, é que aqui onde eu moro não tem uma igreja tradicional, só tem pentecostal, é muito barulho. Não, pastor, é que aqui onde eu moro o sujeito é muito de visitar, mas não tem instrução para ensinar. Não, pastor, aqui onde eu moro acontece que o sujeito ensina muito bem, mas não visita ninguém. Não, pastor, é que, deixa eu falar com você que, sei lá, o pastor onde eu congrego, aqui onde eu moro aqui, ele parece um doidinho, ele não se veste muito bem, ele fala umas coisas que ninguém entende,
E então ele é muito comum, parece ser muito do povão. Eu não gosto muito dessas coisas, sabe, pastor? Pastor, para mim tem que ser uma pessoa assim mais reservada, tem que ser uma pessoa que se traja direitinho, que não fala muita coisa comum, tem que ter um dialeto especial. Você sabe como é que é, né, pastor? Então, pensa na geração insatisfeita. Uma geração insatisfeita vai gerar o quê? O que a insatisfação gera? Responde para você mesmo. Quando você está cheio de insatisfação, o que você produz a partir da sua insatisfação? Responde para você mesmo. Quer viver uma vida de satisfação? O Espírito Santo de Deus pode nos fazer isso. Ele pode gerar isso em nós, tá bom? Tem outra parte aqui que ficou do momento ali depois das bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 11, no versículo 20 ao 24, sobre as cidades impenitentes ou as cidades condenadas. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Olha aí, veja bem, uma coisa é a manifestação do Espírito Santo hoje, uma coisa são os milagres, outra coisa é como esses milagres, esses feitos do Senhor vão impactar a vida dos ouvintes ou daqueles que presenciaram os milagres, né? Os prodígios, maravilhas, tá bom? Mateus 11, 21 diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Tiro e Sidom, queridos, Sidom principalmente, era a terra da Jezabel. Sidom era o ninho da Azerá, tá? O ninho da Azerá. O pai da Jezabel era sacerdote, né, desse ídolo aí. Mas aqui o Senhor está dizendo que se lá tivesse sido feito esses milagres, eles já teriam se arrependido. Tipo a pregação de Jonas em Nínive. Verso 22 de Mateus 11 diz: mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, você descerá até o Hades, até o inferno, né? O Seol, né? E se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Por quê? Porque teria se arrependido. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Eita, menino. Olha aí. Menor rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde estão morando os pescadores, né? Jesus e os pescadores, tá bom? Muito bem. E vai continuar aqui o convite ao descanso. Mateus 11, versículo 25 ao 30, diz: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, queridos. A gente dá seguimento no próximo.